Vamos Bom, desligar os microfones, Larissa, para te comentar. Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas que acompanham essa live organizada pela Comissão Feminista da ABRAT, uma comissão super atuante e que vem fazendo um trabalho importantíssimo em relação à questão da equidade, o espaço de fala, lugar de fala da mulher na sociedade brasileira, lugar de fala da mulher na advocacia trabalhista, dentro dos tribunais, dentro de todos os nossos campos de atuação. E hoje, com essa organização dessa live, ela foi feita em conjunto, a Comissão Feminista da ABRAT, junto com mulheres advogadas no direito do trabalho, e para que a gente possa conversar, meio que eu acho que a ideia da organização foi que a gente faça uma catarse coletiva, para que a gente não se sinta tão sozinha. Dentro desse período de pandemia, onde nós todas temos que exercer a nossa dupla, tripla jornada e num único ambiente, que é a nossa casa, porque antes a gente exercia a dupla, tripla jornada, mas em ambientes diferentes, em contato com a sociedade, dentro do seio social, e agora não. Agora, na pandemia, isso se potencializa. Nós continuamos exercendo a nossa dupla, tripla jornada, estamos exaustas, a verdade é essa. A chamada do CARD é por que estamos tão exaustas, e é isso mesmo, estamos muito exaustas, porque estamos dentro de um período onde o medo, a insegurança, tudo toma conta dentro de uma potência muito maior do que antes. E ainda com todas as obrigações que nos são inerentes do espaço da mulher. E ainda com notícias a cada dia que passa da quantidade de mortos pela Covid-19. Hoje, mais de 45 mil mortos pela Covid-19, e ela cada vez chegando mais perto de nós. Perdi um amigo queridíssimo hoje de Covid-19. Então, isso realmente vem nos impactando de uma forma absurda. Para além disso, a notícia do crescimento do índice de violência doméstica, a potencialização do índice de violência doméstica dentro dos lares. Então, um espaço para que mulheres da advocacia trabalhista possam estar trocando ideias, uma catarse para que a gente não se sinta tão sozinha. Porque muitas vezes, no isolamento da nossa vida, nós temos que produzir, nós temos que manter a inteligência emocional, nós temos que fazer peças, audiências, e a gente não consegue, porque a produtividade caiu absolutamente. E a gente se sente isolada, sozinha, achando que será que é só eu? Então, esse espaço aqui, ele é importantíssimo para que a gente possa ouvir as mulheres advogadas trabalhistas. Muito obrigada à Comissão Feminista e faço esse agradecimento nas pessoas da Cris Pereira, da Larissa, da Luciane Toss, da Noélia Sampaio, que estão aqui, que é quem eu estou conseguindo enxergar e que tem feito esse trabalho de dedicação, um importante espaço para a ABRAT, que é uma entidade feminista, e não é porque tem duas mulheres à frente da diretoria executiva, não. É por causa do legado da ABRAT, do DNA da ABRAT. Na ABRAT não tem live, não tem evento, se não tiver equidade de gênero. Um bom trabalho para vocês, uma boa tarde a todas e todos. Vou ficar aqui ouvindo para não me sentir tão sozinha nesse período de pandemia. Muito obrigada, queridíssima Alessandra. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui reunidas, como falou aqui a nossa presidenta, num evento diferente do que costumeiramente estamos vendo nas redes sociais, um evento pensado por mulheres da advocacia trabalhista e organizado aí pela Comissão Feminista da ABRAT, com um grupo de mulheres advogadas aí do direito do trabalho. Em nome de todas as mulheres, eu agradeço a ABRAT na pessoa da queridíssima Alessandra Camarano e agradeço por possibilitar a realização dessa roda de conversa que vem dar visibilidade à mulher e jogar luz sobre diversos temas que a envolvem nesse período de pandemia.
As participantes, pessoal, são advogadas trabalhistas, contudo, eu gostaria de esclarecer que os temas abordados e as perspectivas em que serão tratados esses temas, eles agregarão pontos positivos na vida das mulheres, independentemente da profissão exercida por vocês, mulheres. Afinal, nós estamos aí inseridas numa sociedade cuja mulher sempre esbarra e tem que superar obstáculos que não são comumente enfrentados pelos homens. Então, a ideia aqui, na verdade, é desconstituir a falácia de que a mulher tem um dom natural de cuidar e exercer as atividades domésticas, que o homem não pode exercer essas atividades, ou seja, deixar de naturalizar esse processo que vem aí dentro de uma divisão extremamente sexista do trabalho no mundo capitalista e que vai aí invisibilizando a mulher como profissional capaz e qualificada. Por isso, nós estamos vendo de modo tão escancarado diversos eventos no mundo científico, no mundo profissional, no mundo social, recheados aí de homens. Muitos deles, inclusive, muitos desses eventos, inclusive, são realizados sem pudor algum, somente com homens. Ou seja, é um fato que a figura do homem está sempre presente como alguém que pode e tem condição de ocupar espaços de fala. Enquanto isso, a mulher tem que sempre estar lutando para mostrar que é capaz de estar nesses mesmos espaços aí de fala. Então, muitas vezes, nesse processo de conquista, é bom a gente destacar que a mulher vai enfrentando diversos preconceitos, diversas adjetivações que invadem a sua subjetividade, como histérica, como alguém que faz mimimi, a mulher mimizenta, mas não se coloca em discussão nessas agressões o debate que precisa a gente ter em relação a esse machismo, em relação a esse sistema patriarcal. Até porque não podemos esconder isso aí debaixo do tapete como se nada estivesse acontecendo. Então, assim, a gente vem realizar esse evento para quebrar o paradigma aí da cosmogonia masculina que vem dominando a política, a estrutura social e invade a vida de nós mulheres de forma que eu reputo violenta, porque não deixa de ser uma violência esse cerceio explícito da liberdade e da manifestação da mulher nos espaços de fala, cujos espaços que são dados para essa mulher, muitas vezes, são espaços de bastidor e de apoio ao homem, para que esse homem cresça, para que esse homem apareça e para que esse homem seja sempre figura visível e que ele sempre seja prestigiado na sociedade. E é por isso que nós também estamos exaustas. Foi por isso que nós colocamos esse título. E é por isso também que nós estamos aqui para colocar esses diversos pontos à mesa, numa conversa sábia, inteligente e que vai agregar, espero que assim seja, muito na vida de todas as mulheres e dos homens também. Então, nós abordaremos aqui temas como a jornada de trabalho da mulher, a questão do descanso da mulher nessa pandemia, a exaustão dessa mulher de lutar contra o patriarcado, as dificuldades dessa mulher quando ela tem um bebê e ela tem que voltar da licença maternidade para se inserir no mercado de trabalho, a questão da jornada tripla dessa mulher da pandemia e algumas outras temáticas, tá? Então, a ideia aqui é a gente construir um pensamento crítico e refletir sobre essas questões que eu estou aqui pontuando, de alguma forma tentando pontuar. E também, antes de passar a palavra aí para as colegas, eu destaco que esse evento vem marcar o início das atividades desse grupo de mulheres advogadas trabalhistas que se uniu aí com todo o apoio da ABRAT numa sororidade em busca da paridade de gênero, que é uma bandeira muito levantada, como bem expressou a doutora Alessandra Camarano, a nossa presidente da ABRAT, em relação a essa igualdade de gênero. Os eventos da ABRAT sempre primam pela igualdade de gênero. Então, dito isso, eu já vou passando aí a palavra para a doutora Luciana Toes, que é advogada, que é membro aí da Comissão Feminista da ABRAT, que é consultora em gênero e direitos humanos, professora, mestre em ciências sociais e vice-presidente da AGETA. Queridíssima Luciana, deixo aí a palavra contigo para iniciar a nossa roda de conversa.
Lu, só um minutinho. Pessoal, tem gente com o microfone ligado e está dando microfonia na transmissão no Face. Por favor, desliguem os microfones, quem tiver com o microfone ligado, tá? Porque o pessoal está reclamando lá no Face que está dando microfonia. Obrigada. Desculpa, Lu. Não, nada. Oi, gurias, tudo bom? Luciane aqui, eu sou aqui do Sul, eu sou de Porto Alegre. Estou super feliz com esse encontro, feliz de verdade, assim, vejo que também são do Sul e estão aqui a Júlia Cruz e a Luciana Dombrovich, que são advogadas trabalhistas. Eu, além dessas coisas que a Larissa gentilmente disse a meu respeito, eu sou mulher, sou ativista, sou feminista. Eu acho que essa é a minha maior e melhor credencial, né? E aí, estou feliz porque assim, a Noélia propôs esse encontro, né, Noélia? E a gente, conversando sobre isso, decidiu por ser um encontro afetivo mesmo de advogadas trabalhistas que estão passando por um momento muito peculiar e que estão sofrendo muito no isolamento social, não só pelo isolamento, mas também uma certa solidão intelectual, eu diria, uma solidão existencial, assim, quer dizer, a gente fica sempre pensando, todos estão passando as mesmas angústias que eu e os mesmos perrengues que eu aqui onde eu tô, né? Então é bom, eu tô aqui mais para ouvir do que para falar. A gente tem um tempinho e aí, bom, qual é a minha exaustão? Eu tô exausta de lutar contra a sociedade patriarcal. Essa é a verdade. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade que é formulada a partir de uma hegemonia masculina, branca e heterossexual. E aí todas as portas, e poucas portas que se abrem para as mulheres, a gente vai lá e passa. A gente não faz muito questionamento se é uma boa, se não é uma boa, se eu vou ganhar com aquilo, se eu não vou ganhar com aquilo, se aquilo vai me dar poder, se aquilo vai me dar esperança. Não faz. A gente passa pela porta. Depois a gente vai ver se aquilo tem algum reflexo positivo. Porque as portas se abrem com muita dificuldade para nós. Porque as portas estão sempre fechadas para nós. Ou se elas estão no subsolo do edifício, né? Elas não estão na entrada, no hall de entrada. E aí a gente abre todas e passa por todas. Quer fazer um artigo? Quero. Quer dar aula? Quero. Quer fazer uma live? Quero. Quer adotar um cachorro? Sim. Sim, eu quero, e eu vou, e eu faço. E quando a gente vê, a gente está tão pulverizada, a nossa cabeça está tão cheia de nuvens, de prazos e coisas que a gente tem que fazer, que a gente dá um desânimo, assim, dá aquela vontade de chorar. Não sei se vocês já tiveram isso, de acordar de manhã, olhar para as coisas assim, não estou aguentando isso mais, né? Eu tenho que dar uma... E por que a gente faz isso, gurias? Porque a gente tem essa compreensão, e é uma imagem que a gente tem que juntas mudar, de que se a mulher não pegar tudo, ela é fraca, ela é frágil, ela não está demonstrando poder, ela não está preparada. Aí o discurso masculino é convincente, que a mulher não pode, porque a mulher tem filho, porque a mulher é fraca, porque a mulher é sentimental, porque... enfim. A minha exaustão é com isso, é com lutar contra esse patriarcalismo que nos suprime a liberdade de escolher, dentre as oportunidades que nós temos, as que realmente são positivas e boas para nós. Então, eu vou ser bem breve mesmo, Larissa, para que todas possam falar e depois, no final, se for possível, a gente dá uma outra conversada, mas a minha exaustão tem relação com isso. Tem relação com essa imposição da sociedade de que a mulher tem que se desdobrar numa Shiva de 1000 braços para poder ser respeitada e para poder ser valorizada como gente. Eu acredito nisso, uma jornalista inglesa que disse: feminismo é a ideia radical de que as mulheres são gente, e nós somos gente. Então, eu começo essa roda de conversa assim. Meninas, deixa eu só pedir uma coisa. Tá bem linda a tela para a gente tirar uma foto, mas tem muita gente que não está no vídeo ainda. Liguem os vídeos de vocês. Aqui nessa primeira página tem gente que está só com o nome, na outra também a gente quer fazer um print da tela. Gisele, querida, um beijo, bom te ver aqui. Eu passei a telinha aqui agora que eu te vi. Tá? Vamos abrir as telas para a gente fazer um print bem legal da tela para a gente poder divulgar. Vai lá, Larissa, tá bem lindo. Bora lá. Nossa, achei linda a tela também.
Vejam a Ana Flávia e o Luiz enfeitando a nossa tela, mostrando bem a realidade da mulher-mãe. Concordo demais contigo, Luciane, casou muito com a introdução que eu fiz aqui, com o objetivo do evento, e eu já dou sequência aí à fala da Cíntia, que vai conversar um pouco com tua fala, que ela vai falar sobre a questão da desconexão, que a mulher não consegue se desconectar. Ela está tão atarefada, tão exacerbada de atividades, que ela não se desconecta mais das questões profissionais. E aí tudo vira um rolo só. A questão profissional, o lazer, ainda mais no contexto de pandemia. Então, bora lá. A Cíntia Ruiz Braga, ela é advogada e professora, vou ler aqui um pouquinho, mestranda pela USP e fala aí de Campinas, São Paulo. Cíntia, querida, a palavra fica aí contigo. Obrigada, Larissa. Obrigada, meninas. Estou vendo a Isabel aqui também, da minha comissão, que eu participo da OAB, né, de Direito Individual do Trabalho. Isabel Torres aí. Um abração para todas. Em seu nome, Larissa, eu quero agradecer essa oportunidade, mas agradecer cada uma que se dispôs a estar aqui, né? Porque a gente para mil coisas para estar aqui, né? E a minha fala é exatamente essa. Quando comecei nessa situação de distanciamento e fazer o home office de forma muito plena, muito intensa, eu tive que fazer uma segunda adaptação, que é trazer toda a aula que eu tinha começado, né, na universidade, na Unasp, para dentro do meu escritório e dentro da minha casa. O que eu tenho de privilégio é que o meu escritório é uma casa na frente, eu tenho uma casa aos fundos, e aí isso ajudou. Só que a desconexão é quase que inexistente. Eu falo isso porque eu acordo muitos dias pensando nos prazos, mesmo tendo lançado no aplicativo, no Google, em vários lugares. Eu acordo pensando também, com certeza, nas minhas atividades de ajudar coletivamente a nossa categoria, tanto a OAB em si, como principalmente as mulheres dentro da OAB. Isso sempre vem. Essa semana eu já participei da Comissão de Direitos Humanos, já entrei na live da Comissão de Direito do Trabalho, aí já preparei prova e meu filho me cobrando amanhã a janta e o almoço, e eu ainda tenho uma pessoa que me ajuda, às vezes 2 vezes por semana aqui. E assim, fora o cachorro que engordou bastante, não foi só eu que engordei, o cachorro também engordou porque a gente não caminha mais, sabe? A gente não vai mais na rua. E aí eu já me peguei, gente, sem brincadeira, trocando a noite pelo dia, por conta de barulho, de telefone, de WhatsApp. Os clientes, eu não criei ainda o meu WhatsApp comercial, então eu praticamente passei todos os clientes, principalmente de pessoas físicas de muito tempo, senhores mais idosos, para o meu WhatsApp pessoal. Isso foi horrível, porque eu não posso me conectar para falar com a minha mãe no final de semana, que um cliente vê que eu estou online, daí eu tiro, daí você tem que inibir o status. Aí o cliente já viu, já fala, a senhora não está respondendo. E a minha mãe me vê de manhã, eu falei, bom dia, 8 da manhã, você não atendeu. E aquela cobrança, assim, eu chego a desligar, sinceramente, o telefone por 2, 3 horas antes de falar com as pessoas que eu acredito que podem me ligar, para poder me desconectar e me concentrar em algo que eu preciso de uma forma, né, mais meticulosa, desconectar do mundo, para poder escrever um artigo, para poder, enfim, né, poder conseguir produzir concentrado naquilo. A minha capacidade de concentração diminuiu muito, confesso para vocês, assim, diminuiu assustadoramente, porque é como se eu tivesse que ser meio grossa, sabe? Ainda mais virtualmente, né? Você não consegue escrever toda hora, por favor, por gentileza, bom dia, boa tarde, como você vai? E tudo isso, e aí você escrever no meio disso tudo, né? Por exemplo, olha, poderia esperar até amanhã? Né? Posso te atender amanhã com horário X. Ah, mas você está online. A questão, sabe, é muito difícil porque o direito de desconexão, ele não existe só em relação a você com o seu trabalho. O direito de desconexão existe em você em relação ao seu filho, à sua mãe, a atividades, às vezes, domésticas, a você realmente poder desconectar a sua cabeça, e eu não consigo. Eu sou mãe sozinha, tá? Assim, tenho um filho de 17 anos, a gente criou uma medida provisória em casa. Eu só brinquei das medidas provisórias. A nossa medida provisória foi
filho, 2 vezes por semana você vai para a cozinha. Pelo menos 2 vezes você vai. De quarta e quinta, hoje é um dia desses, eu dou aula por Zoom, pós-graduação, núcleo de práticas jurídicas e graduação. Eu falei assim, você vai para a cozinha e eu não posso me preocupar com isso. Entendeu? O engraçado é que ele está naquela época que ele emagreceu 3 quilos e eu engordei 3. Então, porque ele comia muita coisa fora, e em casa ele tem que fazer, e ele tem que lavar louça, e vem o peso da louça, né? Então, assim, essas situações todas, assim, o que eu começo a pensar, o que é desconectar de verdade? Né? E como a gente não está desconectando, e como a gente não consegue, às vezes, escutar uma música por 5 minutos e, de repente, você já começa a pensar, nossa, tem tal coisa para fazer. Então, na hora do almoço, ele já me pegou e já falou assim, mãe, você está 220, 300, porque você está fazendo isso. Você está pensando... Gente, eu escutei videoaula tomando banho. Sabe aquela coisa, as lives estão vindo, porque a gente, no direito do trabalho, nós batemos o recorde em 20 anos de medidas provisórias. 20 anos. Foram, acho que, 35 só no mês de março e 42 ou 45 desde o momento do início da pandemia. Aí a mudança para a área, para essa questão telepresencial, aí de aula, de tudo, de WhatsApp, você tinha privacidade de WhatsApp no meu, então ficou escancarado para as outras coisas. Então, assim, a família, está todo mundo no mesmo lugar. E assim, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu mudo um pouco, faço alguns movimentos para alongar, tal, enfim, né, que a gente fica muito tempo. Eu já me peguei 14 horas, 15 horas na frente do computador. Parando assim para tomar água, tudo voltar, e assim, é muito. E daí eu comecei a pensar, mas o que eu fiz? Aí eu vi que a minha capacidade produtiva intelectual, ela baixou por causa dessa... É como aquilo que a Larissa abriu conversando com a gente, né? A mulher que faz 1000 coisas ao mesmo tempo, ou que consegue resolver várias questões ao mesmo tempo, enquanto ela está escutando uma música, enquanto ela está fazendo uma comida, enquanto ela está pensando na próxima atividade que ela vai cumprir. Gente, isso é exaustivo. É muito exaustivo. Eu não sei, assim, eu acho que a gente... Da mesma forma que nós nos estamos assim, nos adaptando nesse novo normal, né? Aprender a desconectar também faz parte. Eu acho que também faz parte da gente se autodisciplinar. Quais ferramentas, como você fazer. Eu atualmente tenho usado só uma: desligar o celular por X tempo, avisando pessoas que eu acho que vão ficar desesperadas se eu ligar. É como se eu tivesse que também disciplinar as outras pessoas, né? E eu tenho que deixar, acho que, alguns recados gravados, do tipo, obrigado por você me ligar, obrigado pelo atendimento, mas estarei disponível a partir de tal hora, tal dia ou amanhã, tal horário. Sabe? É como se a gente precisasse de um software para filtrar para a gente num celular que antes era totalmente pessoal. Ou, inclusive, assim, eu estou vendo, assim, pessoas lá da USP, né, que a gente conversa dos núcleos, todo mundo mandando mensagem 2 da manhã, 1 da manhã. Assim, tá sendo comum, eu tô vendo, a gente vê o horário que a pessoa postou. E-mail vindo 4 da manhã, quer dizer, eu acredito que a mesma dificuldade minha de ter um silêncio ao seu redor para daí mandar algumas coisas está acontecendo em tudo quanto é casa, né? Mas assim, eu queria colocar para vocês isso, né? Como a gente desconectar é um exercício que eu estou tentando reaprender todo dia, porque eu, sinceramente, eu ando tão conectada que às vezes quando eu desligo do celular, eu fecho o olho e ainda vejo a tela do celular. Então, assim, é algo que, né, eu não sei se vocês também já fizeram esse teste, mas às vezes eu estou sonhando que eu estou falando com alguém. Assim, é uma coisa, né, que está, como eu até estou falando com vocês assim, e eu gosto de... Outro dia eu conversei com uma amiga sem ter vídeo. Telefone é moda antiga. Foi tão bom. Né? Cíntia, eu vou ter que parar. Vamos parar aqui. Sequência. Muito obrigada pela sua fala. Concordo demais contigo. A gente está vivendo um momento em que o controle físico passou a ser exercido através de metas. E nós nos damos muitas metas para cumprir, porque nós temos que alcançar, como se a gente estivesse numa corrida para alcançar.
e superar alguns obstáculos. Mas a gente tem que ter em mente que nós não controlamos o outro, nós controlamos o impacto que o outro causa em nós. Então, a gente tem que levar isso para que possamos manter a nossa saúde física e a nossa saúde mental. Eu vou dar sequência aqui na fala. Gente, o evento tem bastante mulher para falar. Eu peço que respeitem aí o limite de 3 minutos, 4 minutos no máximo de fala, tá? Alessandra de Moura vai aqui contar para nós, dando sequência à fala da Cíntia, sobre a jornada da mulher advogada nesse período de pandemia. A Alessandra é advogada trabalhista, é mestranda em Direito pela PUC São Paulo e fala aí de São Paulo. Seja bem-vinda aqui, Alessandra, ao nosso espaço. Olá, muito obrigada. Agradeço demais estar junto com vocês, agradeço as falas e digo até que eu deixaria a Cíntia falar mais, porque parece que ela estava falando tudo que eu estou passando aqui em casa, com o trabalho, com o marido, enfim. Mas é isso que a gente acaba fazendo mesmo. A gente acaba fazendo as coisas e deixando os outros falarem por nós, né? Mas por que eu estou exausta, né? Antes de tudo, eu queria falar que eu sou muito feliz, muito honrada de fazer parte desse grupo, porque há 120 anos atrás entrava a primeira mulher, né? Formava a primeira advogada. E para ela formar e tirar, ser escrita na época, o IAB, né? Demorou 7 anos. E aqui nós temos várias líderes que realmente inspiram e fazem da nossa presença mais presente mesmo, não deixando só na igualdade formal e sim na igualdade material mesmo. Então, por que eu estou exausta? Como falava a Cíntia, como falou a doutora Cíntia, a doutora Luciane, primeiro, a desconexão. Eu não consigo desconectar. Hoje, inclusive, sonhei com o nosso encontro. Porque antes, pelo menos, a gente saía de casa. Antes, pelo menos, eu conseguia entrar na minha casa, que eu tenho um acordo com meu marido, entrou em casa, a gente não trabalha mais. Só que agora eu não saio mais para trabalhar. Então eu acordo, tenho que fazer almoço, tenho que fazer janta, tenho que fazer uma marmita para ele, porque ele está trabalhando, tenho que atender cliente, tenho que escrever, tenho que estudar, tenho as lives para participar. Então, assim como a doutora Cíntia, eu também já coloquei várias vezes o celular dentro do banho e tomei banho para ver se dava certo, né? Então, a gente não está mais se desconectando. Inclusive, o tribunal, às vezes, manda os e-mails de madrugada, tocou, já estou alerta, já estou vendo a publicação para o dia seguinte. E isso realmente é algo que eu acho que está todo mundo vivendo. A gente precisa desconectar, a gente precisa ter um espaço para olhar o céu, sentir o sol. E, às vezes, eu, aqui em São Paulo, morando no apartamento, é muito difícil. Então, a gente vive e respira só aquele ambiente. A gente precisa ver outras coisas. E estar nesse espaço que a Abrat nos abriu, que o nosso grupo está fazendo, é essencial, porque a gente realmente está falando e passando para os outros a aflição que nós estamos vivendo. E também, como a doutora Luciane falou, e como eu iniciei, realmente a gente precisa mostrar, na verdade, né? Principalmente entre mulheres, o quanto nós somos importantes, o quanto nós somos capazes e no quanto nós estamos aqui representando umas outras. E tem que começar o exercício de nós mesmos, porque às vezes é até estranho nós falarmos, mas fazendo uma analogia, a gente vai estudar prática advocatícia com juiz. Não que não possa, mas eu acredito que a gente tem que aprender com quem realmente faz. E aqui é a mesma coisa. Vamos falar de mulheres através de homens? Não, ninguém passa o que nós passamos, ninguém sente o que nós sentimos, né? E o direito do trabalho, a gente prega uma coisa e acaba não fazendo lição de casa muitas vezes, né? Então, é isso. A nossa jornada realmente está muito complicada com todos os trabalhos. Na verdade, eu não tenho jornada. Minha jornada é o dia e a noite. Né? Não consigo mais me desligar, não consigo mais ter um espaço. Meu marido até cobrou, né? Você só está trabalhando, você só está... Hoje, por exemplo, comecei às 4 horas da tarde, as lives vai acabar só de reuniões, acaba que a gente pega muitos projetos para fazer, exatamente para ver se algum nos mostra, né? Nos deixa mostrar o que sabemos, né? E vai acabar só 9 horas da noite. Então eu falei para ele, ó, você passa, vai fazer alguma coisa, vai correr, me deixa, né? Porque é mais ou menos isso. Então, por isso que eu estou exausta. Exausta de não conseguir me desconectar, exausta de ficar correndo atrás para ver se a gente tem um espaço de fala e demonstrar o que realmente sabemos. Espaço também para a gente ter um cantinho nosso dentro da nossa casa, porque quando a gente não sai, os outros parecem que não veem a gente como trabalhando, né? Então, isso é muito complicado.
Então, eu agradeço, meninas, estou com vocês, estou muito feliz e dizer que vocês não estão sozinhas, estamos todos no mesmo barco, todas no mesmo barco. Ai, muito obrigada pela sua fala, por compartilhar esses sentimentos. O recado que você deu para o seu marido, eu também dei para o meu. Ele foi assistir ali um joguinho de futebol e se divertir ali sozinho. Mas vamos lá, dando sequência. Eu queria ver o rostinho aqui da Ana Flávia. Cadê o Luiz, Ana Flávia? Ana Flávia fala aqui de Natal, assim como eu. Advogada trabalhista também, faz pós-graduação na PUC São Paulo. Foi mãe recentemente, está aí o belo Luiz para nos prestigiar. E ela vai falar exatamente sobre as dificuldades da mulher em voltar para o mercado de trabalho após a licença maternidade. Queridíssima, a palavra fica toda aí contigo. Oi, gente, trouxe aqui só para ilustrar meu pequeno. E assim, para falar para vocês o quanto está sendo complicado a volta sempre é complicada, né? As outras mães, eu vou até pedir para o papai segurar ele, senão ele não vai deixar a mamãe falar. A volta sempre é complicada, porque a gente nunca se sente pronta, na verdade. E eu acho que agora, com a pandemia, na verdade, foi mais difícil ainda, porque o que a gente chama de o grupo de apoio que a gente tem, né? Nossa mãe, sogra, irmã, que tudo isso eu tenho, né, comigo, eu não estou vendo, né? Faz 3 meses que eu não vejo ninguém da minha família, né? Porque meu marido é médico, então a gente está evitando contato. Então, está sendo mais pesado em relação a cuidar sozinha de Luiz. Eu tenho funcionário, mas elas não estão todos os dias aqui. E aí eu até passei um período sem ninguém em casa mesmo. E a dificuldade toda é essa de saber o momento exato de voltar, né? A gente quer priorizar os filhos, quer priorizar a carreira e acaba que a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. E sempre tem essa dificuldade, mas eu acredito que, enquanto mulheres, nós temos que nos ajudar. Então, o grupo está sendo muito importante para mim por isso, porque tem outros exemplos de outras mulheres que foram mães também. E eu sou apaixonada pela advocacia, né? Sempre fui apaixonada por isso. Eu trabalhava em São Paulo, né? Eu voltei de São Paulo grávida. Passei lá 4 anos. Então, foram 4 anos trabalhando em escritório, trabalhando de uma forma durante todo o dia, voltava para casa tarde da noite. Então, eu gosto muito realmente dessa adrenalina do trabalho. Então, realmente, para mim foi uma transição, né? Me dedicar totalmente a ser mãe. Eu quis isso, foi uma coisa planejada. E agora a volta está sendo mais complicada por conta exatamente da pandemia também, porque os meus braços, né, não estão todos aqui para me ajudar. Então, eu espero estar falando também com outras pessoas que estejam passando por esse mesmo problema, mas que a gente pode se ajudar, né? Tem o dia, eu faço as coisas geralmente quando meu filho dorme, meu filho dá umas sonequinhas ainda de dia, ele dorme cedo, ele é um bebê muito bonzinho. Então, é isso. Então, eu estou aqui no meu depoimento para dizer que vamos conseguir, né? Estamos aí na empreitada do nosso livro para lançar e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ai, muito obrigada, Ana Flávia. Ana Flávia já adiantou aí a questão da obra que nós estamos escrevendo e planejamos lançá-la no segundo semestre. Estamos tentando cumprir os prazos nesse contexto de mulheres extremamente atarefadas. E já dando sequência à nossa roda de conversa, eu chamo a Verusca. A Verusca fala aí de Salvador, Bahia. Cadê Verusca? Não estou vendo a Verusca. Ver se ela aparece por aí. Bem, a Verusca fala aí de Salvador, ela é advogada trabalhista, especialista em Direito e Processo do Trabalho, é coordenadora regional do MAT aí na Bahia e vai nos falar sobre a tripla jornada da mulher na pandemia, que casa com a fala da Ana Flávia. Verusca, se Verusca não estiver por aí é porque tem outra imagem. Eu não tô vendo a Verusca nos participantes aqui. Então, eu vou chamar aí a doutora Camila Marques, de Campo Grande, advogada
trabalhista com pós-graduação aí em Direito e Processo do Trabalho. Vai falar sobre advocacia, ser professora, ser mãe, ser esposa e mulher, como é que faz para equilibrar tudo isso. Muito obrigada, Camila, pela sua participação. Pode dar sequência à sua fala. Eu que agradeço. Me ouvem bem? Sim. Realmente, boa tarde a todas e a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo. E, assim, é uma realidade, eu coloquei as 4, né, situações ali, as 2 profissões, né, advogada e professora. Agora também, na verdade, acaba sendo mais uma, porque como eu tenho meu escritório próprio, eu sou sozinha, então eu sou também empreendedora. E a realidade da maior parte das advogadas, principalmente trabalhistas, né, mas as advogadas do Brasil, é essa a realidade. É um acúmulo de atividades, um acúmulo de função, como as meninas disseram mais cedo. É um acúmulo de todo o serviço que a gente faz, e além do profissional, que muitas vezes a gente quer abraçar o mundo, e às vezes nem quer, como disse uma outra colega, a gente quer só simplesmente mostrar para o mundo que a gente tem capacidade, que a gente sabe, né? Quantas vezes nós não fomos menosprezadas por sermos mulher, por tentar se posicionar falando de um assunto num lugar totalmente machista, totalmente fechado para o masculino, né? Quantos eventos, assim como esse que a gente está fazendo aqui hoje, aconteceram nesse meio tempo? Eu, particularmente, agora que tomei conhecimento do primeiro, não sei se houve um evento que tenha acontecido, que tenha dado voz só para as mulheres, mas até as lives que a gente tem visto, a maioria é de homens, né? Então, assim, mas por quê? É porque a mulher não tem capacidade ou não consegue? Pelo contrário, né? Com todo respeito aos homens, mas a gente consegue fazer muito mais coisa, é um leque de opções que a gente consegue desenrolar muito maior. Só que a gente tem que equilibrar isso tudo, né? Equilibrar as profissões, equilibrar quem é mãe, equilibrar quem é esposa, ainda se cuidar como mulher, porque quantas de nós aí, das colegas que estão aqui presenciando, participando, que não deixaram de se cuidar nesse meio tempo de pandemia, porque assim, já que eu não estou saindo, não preciso fazer nada, para que eu vou ficar me preocupando com fazer unha, fazer maquiagem? Né? Eu mesmo fazia tempo que eu não maquiava. Fui por causa da live, esses dias eu tive uma audiência e também me maquiei, audiência online, me maquiei. Mas fora isso, se ninguém está me vendo, vamos cuidar das outras coisas, porque não dá, a gente não consegue dar conta de cuidar tudo sem causar uma sobrecarga mental, que é o que vem sendo vivenciado pela maioria das mulheres. A gente já tinha essa sobrecarga antes, e agora, como bem dito aqui, a gente quando está em casa, o pessoal esquece que a gente tem uma vida normal, que a gente tem trabalho, que a gente tem outras coisas. Você está em casa, é só você. Ainda bem que no meu caso, meu marido é muito parceiro e ele entende. Só que eu não consigo trabalhar de casa. No meu escritório, como nós somos só em 2 ou 3 que alugam sala aqui, e aqui na minha cidade, graças a Deus, está bem tranquila essa questão do coronavírus, aqui no Mato Grosso do Sul, não está tão drástico quanto São Paulo, Rio de Janeiro e os outros estados. Então, o que eu comecei a fazer? Os primeiros 15 dias que aqui determinou-se de fato que fechasse tudo, nós ficamos em casa. Conforme foi flexibilizando, eu voltei a vir para o escritório, contando com a minha rede de apoio, com minha mãe, minha sogra e meu marido, porque em casa eu não consigo. Só que o que está acontecendo? Estou saindo do escritório 3 horas da manhã, 2 horas da manhã. Essa noite mesmo eu dormi das 3 às 7, porque 8 horas da manhã eu tinha, aliás, às 9 horas da manhã eu tinha aula, então eu tinha que dar aulas de manhã. Então, ontem eu participei de um curso, fiz um prazo, preparei os slides da aula, dormi tarde, acordei cedo, fui dar aula, tive já atendimento, já tive prazo. Tenho o artigo que eu estou tentando escrever, não consigo. Uma coisa que eu sei que eu pararia normalmente para escrever rápido, não estou conseguindo fazer, mas justamente porque a gente não tem essa desconexão por causa dessa sobrecarga. É tudo em cima da mulher, via de regra. E é o que a maioria da sociedade não entende. Mas se preocupa só com o trabalho. Não. É o trabalho, é a casa, é a criança que está com roupa ou sem roupa, se tem a comida ou não tem a comida. Por mais que tenha alguém que ajude, seja parceiro, parceira, ou enfim, quem ajude, a preocupação cai em cima da mulher. Se tem a roupa lavada, se não tem a roupa lavada, se a casa vai estar limpa, por mais que a gente tenha quem ajude também. Por mais que você tenha quem ajude, vai estar lá, putz, será que vai vir, será que não vai? E agora com a pandemia a gente quase não tem quem consiga ajudar. Então, viver essa sobrecarga e administrar essa avalanche de novidades jurídicas que a gente está tendo é muita coisa na cabeça da mulher. E o que acontece? A gente tem o estresse, tem a irritabilidade que vem acontecendo bastante. Vocês podem observar que a maioria está mais irritada em casa, inclusive, em situações que pareciam bobas. Tem a falta de memória, que eu também sofro bastante dela de um tempo para cá. Insônia.
né? Que também é por causa da falta de desconexão, o sonhar com prazo, sonhar com o processo, acordar e assim, olhar uma coisa no celular e já acabar a noite. Então, quantas vezes não dormi 3 horas por noite porque, putz, veio uma sentença. Ontem mesmo, me lançaram uma sentença 2 horas da manhã. Eu falo, pra quê? Só para os restinhos do sono que eu tinha, que estava começando a chegar, já sumiu, aí demorei mais para dormir. Então, assim, o que acontece com a gente nessa situação, nesse mundo que a gente vive agora, em época de pandemia, está se agravando ainda mais, porque o que seria a nossa desconexão, que seria talvez um café com as amigas, um chopp, para quem gosta de chopp, uma saída de vez em quando, que seria para a gente dar aquela distraída, não está sendo possível. Então, a gente está realmente e literalmente o tempo todo ligada em tudo. Aí, nesse meio tempo, ainda dá uma falhada em uma coisa ou outra. Então, ou tem o marido que questiona, que reclama, assim, meio que indiretamente, delicadamente. No meu caso, meu pequeno, que tem 3 anos de idade, que sente minha falta. Ontem à noite ele não me viu, hoje de manhã ele também não me viu, hoje na hora do almoço ele já estava um grude, né? Então, porque assim, a gente que se cobra muito, porque você fala, putz, não estou dando conta de fazer tudo. E será que a gente tem que dar conta de fazer tudo mesmo? Será que a gente não tem que se respeitar um pouquinho mais? Então, assim, para não estender muito essa fala, essa que é a realidade que a gente vive, que assim, como mudar? Não sei. Em tempos normais eu já não sabia, em tempos de pandemia também. O pessoal fala em organização, em ter mais apoio, em delegar, mas tem coisas que não dependem de delegação, tem coisa que não depende da organização. Infelizmente, é algo que já vem junto na sociedade desde lá de trás, de tudo recair sobre a mulher, né? Então, a gente tem que tentar administrar isso da melhor forma, de forma que a gente não se prejudique, não cause mal para a gente mesmo, com relação à saúde, com relação a relacionamentos, com relação até, enfim, a tudo, né? Então, era essa minha fala hoje, né, sobre esse desabafo, na verdade, né? E agradeço muito a participação, estou adorando a conversa de todas. Vamos aí trocando experiências. E quem vai falar um pouquinho também sobre esse seu ponto, Camila, é a doutora Luciana. Ela vai falar aí do Rio Grande do Sul. A doutora Luciana é advogada trabalhista, professora de Direito do Trabalho, mestre em Direito e Justiça Social, diretora aí da AGECA. E ela vai exatamente conversar, o tema da doutora Luciana conversa com o seu tema, Camila, tentando entender aí se dá para superar essa exaustão, se dá para equilibrar essas atividades. E aí, doutora Luciana, é possível esse equilíbrio? Ou ele é muito prejudicial à sanidade mental da mulher e aí ele é impossível de ser alcançado? Boa tarde, boa noite, né? Eu estou extremamente feliz de estar aqui ouvindo essa diversidade de sotaques aqui, essa diversidade de mulheres. Me encanta muito e me deixa muito feliz estar aqui vendo as minhas companheiras do Sul, a Júlia, a Carol, a Lu, né? E estar conhecendo essas outras pessoas excepcionais, que a gente só tem lido, né? As letrinhas ali do WhatsApp. Bom, teve um determinado momento da minha vida, assim, nesse momento de pandemia, que eu não me reconhecia como essa pessoa exausta. E aí eu entrei numa profunda contradição, né? E eu vivo numa profunda contradição. Eu não sei se você... E acho que o meu grande desabafo é falar sobre isso, sobre essa contradição que tem me acompanhado nesse período de pandemia e na culpa e nas correntes que tem me amarrado, né? E eu me sinto carregando várias correntes, assim, ao longo do dia, da minha jornada, né? E aí a Lu me fez um mal aqui agora, porque agora eu vou me imaginar como uma Shiva, para sempre. Eu nunca mais vou conseguir me desconectar dessa Shiva. Então, e por quê, né? O porquê? A minha mãe, que é uma pessoa muito, muito inteligente, diz assim, respeitando, né? Nada querendo entrar no mérito da questão da religiosidade, mas minha filha, tu não é cristã, tu não precisa pagar por todos os pecados da humanidade, né? Então, é essa ideia de por que nós temos que passar o tempo inteiro, 24 horas do dia, arrastando as nossas correntes, né? E aí, aonde eu quero entrar na contradição, né? Eu, como uma mulher feminista, e como diz a Lu, né, me identifico muito com ela, ativista, feminista, e ativista porque sou uma ativista de direitos humanos, né? Porque sou uma militante do direito do trabalho desde a minha época da faculdade, isso vão-se quase 30 anos.
essa minha militância me faz pensar como eu lido com o direito das mulheres, né? E como eu me desconectei dos meus próprios direitos, né? Da minha própria realidade, enquanto também uma pessoa nesse momento vulnerável. Claro que dentro de uma vulnerabilidade diferente, obviamente, né? A gente estava batendo um papo, eu e a Lu, outro dia desses, que as vulnerabilidades são diferentes de acordo com as nossas características, conjunturas sociais, culturais, étnicas e tudo mais, né? A Marlise também aqui, ó, nossa companhia gaúcha. E então eu me vendo aqui, como eu vou me ver como advogada que teve que passar a cumprir todos os prazos sozinha, porque antes eu tinha com quem dividir, hoje eu não estou dividindo mais esses prazos. A culpa por estar fazendo esse trabalho em casa e pensar, poxa, mas será que eu estou sendo uma boa advogada? Será que eu estou dando conta do que as pessoas efetivamente precisam de mim? E, ao mesmo tempo, será que eu vou conseguir dar conta de me sustentar, a minha família? Porque a gente vive, eu e meu marido, exclusivamente da advocacia. E aí a gente acaba que não se coloca dentro dessa mesma vulnerabilidade. E aí a docência entra e entrou nesse aspecto, que é uma das coisas que eu também amo na minha vida, é ser professora de direito do trabalho, direito previdenciário. E aí, como docente da universidade, de uma universidade particular, eu não sei se vocês se colocam nessa mesma condição, eu me sinto sangrando, né? Nos tiram a alma, né? Porque fomos obrigadas a assinar contratos de trabalho em home office, né, teletrabalho, e com jornadas, eu particularmente, triplicadas, né, essas jornadas. Então, é tudo isso, é como lidar com o trabalho dentro da casa, né? Então a gente não desconecta mais. A culpa, que é algo que eu vejo que nós carregamos como mulheres, né? Por mais ativistas, por mais feministas, por mais atuantes que nós sejamos, a culpa é algo que nos persegue, né? Eu tenho estudado umas antropólogas aí latino-americanas e elas dizem, por mais feministas que sejamos, nós continuamos achando que a obrigação é nossa. E continuamos dando conta de tudo e de todos, né? Por mais que tenhamos parceiros, que tenhamos companheiros ou companheiras que sejam atuantes junto com a gente, que a gente tenha tentado educar os filhos da melhor forma possível, né? Eu aqui me vejo muito sozinha, sou a única mulher dentro dessa casa. Tenho mais 3 homens aqui comigo e a racionalidade deles não é igual à nossa, não adianta, não pensamos iguais. E tem sido bastante difícil. E dividir esse espaço com vocês, de desabafo realmente, de dizer o quanto essa angústia é avassaladora, né? Eu vejo que a angústia é um dos maiores malefícios desse período. E ainda ter que lutar diariamente contra os ataques à democracia, os ataques às mulheres, os ataques aos índios, os ataques aos direitos humanos, os ataques a tudo, né? Eu acho que isso também tem nos pesado de forma bastante desigual. Então era isso. E muito obrigada por poder estar compartilhando junto com vocês esse momento tão difícil das nossas vidas. Ai, muito obrigada, Luciana. Virei sua fã depois de uma live que eu assisti com a Luciane, maravilhosa. Eu acho que está no Instagram Está no teu, Luciane, no Instagram, a live. Está no Instagram da Jetra. No da Jetra, ai, foi na Jetra. Vale muito conferir a live, pessoal. Ela está maravilhosa. E a ideia da live conversa muito com essa temática que nós estamos abordando aqui. A Luciana faz uma construção extremamente profunda e que eu falei para a Luciane até, e vou falar agora para vocês e para a Luciana em especial. A gente não encontra aquilo em um livro, em 2 livros, aquilo é um conjunto de experiências de vida que vocês conseguiram sintetizar maravilhosamente naquela live. Então, muito conhecimento ali, de leitura profunda que vocês têm, eu tenho certeza disso, de diversas referências e muita experiência de vida que não consigo imaginar sintetizado numa só obra. Então, muito a pena conferir a live lá da Jeca. Também para conversar sobre o mesmo tema,
Eu chamo a doutora Silvia Sampaio, que fala aí de Teresina, Piauí. A Silvia também vai falar sobre como equilibrar a questão de ser advogada trabalhista e ser professora nesse cenário de pandemia. E aí eu queria que a Silvia respondesse a pergunta: é possível, dá para manter a sanidade mental? Boa tarde a todos, quase boa noite. É um enorme prazer estar fazendo parte desse grupo de valorosas e guerreiras mulheres, das quais eu me identifiquei prontamente já com todas as falas que a gente poderia somente ratificar, né? E especialmente essa última fala, por ter sido justamente a última mesmo, da doutora Luciana, em relação a tantas situações novas que nós estamos vivenciando, junto com situações antigas, porque até dentro desse mesmo estudo antropológico e sociológico da mulher, apesar de nós termos saído do espaço privado e ido para o espaço público, a gente ainda continua no espaço privado, no espaço da casa, do lar, né, dos companheiros, e a sociedade exige essa condição nossa. E aí nós também nos exigimos no sentido de tentarmos sermos as mulheres superpoderosas. E aí eu só vou assim validar, não é, todas esses depoimentos maravilhosos. Eu posso dizer que a gente consegue sim dessa forma, né, se sentindo apoiado, se sentindo acolhido, porque quando eu escuto todas vocês falando, né, e todas vocês aí estando maravilhosas dentro de suas condições e dando esses depoimentos de como está sendo difícil, mas dentro de cada uma das realidades, que são realidades distintas, mas ao mesmo tempo são realidades iguais. Então, eu acho que seria esse um dos caminhos, não é? Porque, assim como a Luciana, vou lhe chamar de Luciana pela intimidade agora, assim como a Luciana fez o depoimento, ainda me dói assistir a televisão, não é? E além de ver as mortes, não é, que estão acontecendo e que se aproximam cada vez mais de nós, e aí eu já externo meus sentimentos, a nossa colega que disse que perdeu um ente querido próximo recentemente. Eu convivo com um filho de risco, de grupo de risco. Então, apesar de eu ser advogada trabalhista, eu estou trabalhando em casa, né? Sou professora, sou também gestora de faculdade. E aí, nessa condição, eu ainda tenho que lidar em ter que fazer com que sejam respeitados esses direitos que são todos os dias, não é, corrompidos, dos nossos queridos professores. E aí eu tenho que fazer com que eles possam estar cumprindo os prazos que estão sendo realmente duramente exigidos e lidar com uma pressão ainda superior de que não haja evasão de alunos. Então, assim, é uma realidade que, infelizmente, eu não gostaria de estar passando. Mas eu quero apenas reforçar, até porque temos muitos outros depoimentos para ouvir, e queria dizer que sim, não é? A minha fala sintam-se todas abraçadas, sintam-se todas acolhidas, né? E mesmo sem tempo, como todas nós estamos, me coloco igualmente à disposição para ouvi-las no privado, para que a gente possa chorar individualmente as nossas dores internas e externas, certo? Então, eu penso que sim, esse é um mecanismo que a gente vai conseguir superar esse momento, porque nós somos mulheres, e como mulheres nós somos fortes. Muito obrigada, doutora Silvia Sampaio, dando sequência aqui para falar também sobre a questão dos trabalhos domésticos e os prazos. Eu chamo a doutora Adilza Nunes. A Adilza é uma querida, nos conhecemos num CONAT, lá em Santos. A Adilza é vice-presidenta do Sindicato dos Advogados, ela fala aí do Rio de Janeiro. Adilza, a palavra fica toda contigo. Boa tarde, meninas. Eu estou amando esse nosso bate-papo aqui,
sinta-se todas assim abraçadas, mesmo que virtualmente. Eu acho que mesmo na conjuntura não favorável, tenho o prazer de estar aqui com essa tarde maravilhosa com vocês. Se não fosse isso, talvez nós não estaríamos aqui, não é mesmo? Então vamos extrair alguma coisa de bom dessa pandemia. Se antes eu tinha uma rotina construída, acordava muito cedo, todos nós somos advogadas trabalhistas, audiências 8 horas da manhã, então às 5h30, 6 horas da manhã eu já estava de pé. Hoje eu procurei desconstruir essa rotina. Desconstruir como? Não quero saber de hora para acordar, vou acordar a hora que eu tenho vontade de acordar, mas a pia cheia, tem que fazer café, tem que fazer comida, e aí depois vem o quê? A insônia. A insônia é um desespero, porque eu fico imaginando na cama, com o travesseiro, conversando na maioria das vezes, o que é que eu vou responder com o juiz que marcou uma audiência virtual e de instrução. Fico tão indignada que começa a rascunhar na minha mente tudo que eu vou colocar no papel. E aí lembro da grande Fernanda Montenegro, que numa entrevista ela disse o seguinte, que com o travesseiro ela sonhava, ela pensava tanta coisa que ela colocaria em prática no dia seguinte, e que quando o dia amanhecia, ela esquecia de tudo aquilo que ela queria colocar em prática. Então, eu estou me identificando nesse cenário, adorei cada fala aqui, eu acho que eu me identifiquei com cada uma mulher falou aqui antes de mim. É uma loucura essa vida nossa, vou te contar. Agora, de uma coisa também, eu cheguei à conclusão que esse confinamento me fez acreditar, sinceramente, que nós somos muito mais fortes do que imaginávamos. Isso eu não tenho dúvida. E volto a dizer, é um prazer imenso estar aqui. Espero que muito em breve possamos se encontrar, né, doutora Larissa? Nem que seja no CONAT, para que possamos tomar um chopp, abraçar pessoalmente, trocar uma ideia. E que essa vivência nossa não fique apenas no virtual, que possamos muito em breve estarmos juntas, comemorando e falando de cada uma experiência nossa. Um abraço fraterno a cada uma de vocês. Ai, muito obrigada pela participação. E aí, vamos dar sequência chamando aqui a doutora Isabel, que é diretora executiva da Associação lá de São Paulo. Ela também vai conversar um pouco sobre essa vontade de escrever, de fazer produção de artigos jurídicos e conciliar tudo isso aí com a questão dos prazos processuais e com as atividades, todas as atividades inerentes ao contencioso trabalhista. Como é que a advogada trabalhista consegue dar conta dos prazos e de escrever artigos jurídicos, já que ela passa tanto tempo na frente do computador já tentando dar conta dos processos. É possível, doutora Isabel? Boa noite, agora já boa noite a todas. Eu gostaria muito de pedir a permissão de todas para chamá-las de amigas, porque eu estou extremamente emocionada de estar aqui com vocês. Assim, de verdade, eu estou assim emocionada por estar aqui junto com feministas, com ativistas, com doutoras, com mestres. É incrível estar aqui com vocês, demais. E eu estou com todas as relatoras. Tudo que foi dito parece que serve exatamente para mim, cada detalhe, cada palavra. Então, o que eu gostaria de dizer é que é só uma palavra de gratidão para todas, porque tudo que está acontecendo com todas também está acontecendo comigo. Mas o que mais me aflige, o que eu mais... eu sou uma pessoa muito crítica comigo mesma, e o que eu mais gostaria de fazer e o que está mais me perturbando é a questão de escrever. E essa pandemia, esse flagelo que todas nós estamos vivendo, e o mundo está vivendo, todos nós estamos passando, me faz ter muito mais vontade de colocar o que eu estou sentindo no papel. E como é difícil isso,
E por que eu estou tão exausta? Porque eu quero muito fazer isso e parece que o dia acontece, vai embora e eu não consigo fazer. Então, é mais um motivo para dizer da minha gratidão por estar aqui entre vocês, porque quando a doutora Cíntia me convidou, e não vejo ela aqui, mas gostaria muito de dar um abraço nela pessoalmente por ter me convidado, foi justamente porque a intenção era de escrever e caiu como uma luva para mim. Eu estou assim muito emocionada de estar aqui com vocês e, de novo, é uma honra e uma felicidade imensa estar aqui com vocês. Muito obrigada. A mulher tem que superar sempre os obstáculos que são impostos, e aí um desses obstáculos que eu me impus e acabei impondo aí a vocês é escrever. A gente precisa produzir, a gente precisa ocupar os espaços, e um dos espaços que nós mulheres precisamos ocupar dentro do mundo jurídico é o espaço também da escrita. Então, eu sou uma idealizadora desse livro, eu pensei muito sobre ele e agradeço demais o empenho de vocês. Eu sei, doutora Isabel, que é muito difícil, assim, não dá, é cansativo, é exaustivo a atividade de escrever, e ainda mais quando se passa já muito tempo na frente do computador. Mas a gente vai conseguir organizar essa obra e a gente vai superar mais esse obstáculo. Eu acredito muito nisso. A gente vai nos colocando limites, mas a gente vai, de alguma forma, superando esses limites. No início da pandemia, até saiu uma imagem que... qual é o seu apartamento? Aí tinha uma figura com diversos apartamentos, era uma mulher estava correndo fitness, correndo na esteira, a outra estava na frente do computador digitando desesperadamente, a outra estava cozinhando, a outra estava olhando o apartamento ao lado. Aí meu marido veio com essa figura e falou assim: quem é você? Aí, era a que estava lá desesperada, escrevendo na frente do computador. Ou seja, nós estamos o dia todo assim. Por isso que realmente nós estamos exaustos, mas não temos muito outras alternativas a não ser ficar na frente do computador escrevendo. E a gente tem que tentar, de alguma forma, encontrar um espaço nesse nosso curto tempo para tentar escrever e produzir e fazer doutrina. Eu sou uma pessoa que fomenta muito isso. É importante para a advocacia trabalhista da mulher, é importante tanto profissionalmente como em relação à parte acadêmica. Eu falo, vamos ocupar todos os espaços. E um deles é a escrita também. E aqui nós temos um grupo de diversas professoras, tanto que nós estávamos tratando desse equilíbrio da advocacia com a academia. E aqui na sequência, eu já chamo a doutora Michele Blanco, tá? Advogada trabalhista, vai falar aí do Rio de Janeiro. Ela faz parte do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, é pós-graduada em Compliance Trabalhista, tema que está bastante na moda, e ela vai falar aí dos desafios da mulher na pandemia em relação ao home office. Doutora Michele, a palavra fica toda contigo. Olá, uma boa noite a todas. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, elogiar também o tema, porque desde o início da pandemia, o que mais nós estamos observando são temas jurídicos, temas relacionados realmente ao exercício da nossa função. Mas essa temática que vocês trouxeram está sendo libertadora. Para mim, a minha opinião pessoal assim, está sendo libertadora para mim, porque eu estou vendo mulheres que eu admiro, umas que eu comecei a admirar conhecendo no grupo, outras que já fazem parte da minha vida, como a doutora Dilza, que nós somos da Comissão da Mulher, do Sindicato dos Advogados do Rio de Janeiro, a doutora Jéssica, que também faz parte da Comissão da Mulher, e também está comigo nesse papel de empreender no direito, nós também somos sócios. Então, tem mulheres que eu já admiro e mulheres que eu estou conhecendo agora e começando a admirar. Então, ver que a minha dor é igual à dor de vocês está sendo libertador. Acho que para todo mundo aqui está sendo um exercício de colocar essa angústia que a gente está guardada. E por estar tão distante de todo mundo, às vezes daquele amigo, daquele convívio no escritório, da nossa rotina. A mulher, ela exerce muitos papéis. Socialmente, a mulher, ela tem muitos papéis. E isso é meio romantizado, né? As pessoas falam, a mulher guerreira, a mulher que dá conta de tudo. Mas isso também é muito sofrido. E a gente vê
que apesar da gente estar em casa, as pessoas acham assim, você está em casa, você tem todo o tempo do mundo. Não, a gente não tem todo o tempo do mundo. A gente está tentando dar conta de tudo. E é frustrante a gente perceber que não dá conta de tudo. O início da pandemia, para mim, foi muito sofrido, foi de muita reflexão. Porque eu sou uma esponja, eu absorvo tudo. E você está no meio de uma pandemia, num país que não respeita direito trabalhista, que não respeita direito fundamental, é muito frustrante. E quando você tem essa sensibilidade, essa coisa de absorver, parece que paralisa tudo na sua vida. E no início da pandemia foi aquela coisa assim, a gente parecia que a humanidade ia ser extinta, né? A gente estava com aquele medo, com aquele pavor. Eu não tenho filhos, mas eu tenho uma mãe idosa, então eu tinha aquela preocupação, porque eu atuo com compliance trabalhista. Quando você atua com compliance trabalhista, ainda mais eu, que atuo muito com pequenas empresas, você tem a necessidade de ir até o seu cliente. Então eu ia com aquele pavor, toda paramentada, com todo aquele cuidado, com todo aquele medo de voltar para casa e de não trazer isso para minha família e de você ver pessoas do seu convívio, conhecidas, sendo acometidas por esse vírus. E dentro de tudo isso, você tem que produzir, você tem que dar conta de prazos, você se cobrar de produzir. Eu também estou sofrendo muito nesse período de ansiedade de não dar conta de tudo, de não conseguir dormir, de não conseguir responder a todos os clientes. E aquela falta daquele convívio. Então, assim, essa maneira que vocês encontraram de nós nos reunirmos, eu achei muito produtivo, está sendo muito boa para mim. E eu acredito que está sendo para todo mundo. E o que eu tenho para deixar aqui para todas é uma palavra de esperança, que isso tudo realmente vai passar. E que o nosso projeto, tem o projeto do livro, tem outros projetos, que nós possamos continuar nos reunindo virtualmente até um dia a gente poder ter o nosso encontro presencial. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela oportunidade de participar. Muito obrigada, doutora Michele. Uma das coisas que eu vi muito nessa pandemia foi a exigência por produtividade. A mulher tem que ser produtiva, ela tem que estar sendo produtiva, ela tem que mostrar que é produtiva, ela tem que postar no Instagram a sua produtividade. Só que ninguém parou para conversar sobre as consequências em relação a essa exigência tão dramática da produtividade. Alguém parou para conversar sobre os problemas mentais, os problemas físicos, o desgaste emocional? Parece que ninguém quer expor esse desgaste emocional, só que ele está presente nas nossas vidas. E aí a gente tem conflitos dentro de nós e dentro da nossa casa com os nossos familiares. Eu fico tanto tempo na frente do computador que eu quase... Teve dias que eu não encontrei meu marido quase dentro de casa. Ele falou assim, olha, tira aí um tempo na agenda para mim, sabe? E, poxa, aí você para pensar e ver o quanto isso é ruim e o quanto vocês estão falando sobre esses mesmos problemas. E aí eu me sinto mais confortada, do tipo, nossa, não acontece só comigo. Né? Mas nós precisamos rever. Somos nós que colocamos os limites em nós mesmos, né? Então, é importante a gente conversar sobre isso, para a gente refletir e ver qual o rumo que a gente vai dar às nossas vidas perante essas situações. Então, eu agradeço demais. Eu estou muito feliz com esses relatos, com essas conversas. E aí, eu já chamo a queridíssima Noélia, que foi a que idealizou tudo isso aqui. Ela pensou numa estrutura para comemorar o Dia da Advocacia Trabalhista, que é dia 20, e nós antecipamos o evento em razão das agendas. E aí eu vou chamar a Noélia, que é advogada, é professora, é pós-graduada em Direito do Trabalho e Advocacia Empresarial. Ela fala aí de Teresina, Piauí, nordestina, que como eu, e vai falar sobre a importância do trabalho da mulher, mulher no trabalho, importância e fatos. Querida, deixa a palavra aí com você. Muito obrigada, querida Larissa. Eu estou muito feliz e emocionada. Gostaria de agradecer a doutora Alessandra por abraçar nosso projeto e estar sempre disposta, não mede esforços para que aconteça. Agradecer você, a Luciana, a Isabel e quem mais contribuiu, né, para que a Jéssica, que esse encontro acontecesse. Estou muito feliz, realmente. Eu vou fazer uma breve abordagem rápida, né, sintética mesmo, do trabalho das mulheres na pandemia, antes de falar do motivo da minha exaustão. Iniciando pelas profissionais da saúde. Eu vi duas matérias que me chamaram a atenção. No site da Anesp tinha uma matéria com a chamada A Guerra Tem Rosto de Mulher. Anota aí. E a revista Marie Claire, em abril,
ela publicou uma enfermeira na capa dizendo: mulheres no fronte contra a pandemia. E isso aconteceu porque, comprovadamente, a ONU registrou que 70% dos profissionais de saúde são mulheres. E essas mulheres têm passado pelas mais diversas dificuldades, inclusive a violência doméstica em razão do trabalho que estão exercendo. Depois também eu vi uma notícia que eu achei muito marcante e eu acho que vale a pena se ressaltar. Os países onde as mulheres lideram, a BBC divulgou uma matéria dizendo que esses países, relativamente às mortes por coronavírus, são bem menores. E aí eu faço os questionamentos. O que aconteceu? Foram estratégias femininas? Foi sorte? Não é? E também gostaria de falar de uma grande empreendedora. Eu já admirava muito essa mulher. E ela tem se destacado muito no mercado de trabalho na pandemia. É a Luísa, do Magazine Luiza. Ela tem vários projetos. Mas agora, na pandemia, ela encabeçou uma campanha. Não demita. Aumentou a rede de atendimento online, favorecendo pessoas físicas, pessoas jurídicas, entregadores, né, dando oportunidades. E criou uma parceria com o Sebrae para ajudar, inclusive, outras empresas. E o melhor de tudo, um trabalho social maravilhoso, onde no próprio aplicativo do Magazine Luiza, a mulher pode denunciar a violência doméstica. Então, eu fiz questão de ressaltar esses 3 acontecimentos para destacar esse trabalho das mulheres na pandemia. E por que nós estamos exaustas? Porque, como a doutora Luciana bem enfatizou, e foi uma fala que me tocou bastante, todas a gente se identifica, mas me tocou bastante. Nós passamos o tempo todo arrastando nossas correntes e nós não somos valorizadas por isso, subestimam demais o nosso trabalho. Já pensou as mulheres na política? Como a gente mudaria o mundo que nós estamos vivendo hoje e o que nós não concordamos? Nós estamos exaustos porque nós precisamos uma da outra, porque nós precisamos que a sociedade reconheça o nosso potencial, o nosso valor. Porque já ficou comprovado que nós temos potencial, temos capacidades e iniciativas. E aí, Larissa, eu ratifico tudo que já foi falado e encerro dizendo que dentro de cada um de nós há sacrifícios e renúncias, mas também tem forças que as pessoas muitas vezes não veem ou não reconhecem. Muito obrigada, Abraço. Muito obrigada, doutora Alessandra. E esse evento, eu tenho certeza que é apenas um de muitos que vão acontecer. Obrigada, Noélia. Sem você, sem a Abrat, sem a Alessandra, a gente não teria conseguido realmente viabilizar isso aqui. Deixo aqui meu agradecimento aí a vocês, a Alessandra e a Noélia, que são pessoas que estão ali no grupo da Comissão Feminista da Abrat e sempre estão apoiando e sempre estão fazendo jus à terminologia sororidade, que é tão importante para nós. E, em sequência, eu já chamo a doutora Cristiane, que vai falar exatamente sobre a sensação de impotência, como lidar com a sensação de impotência diante da ausência de tempo para realizar todas as atividades. A doutora Cristiane fala aí de Belo Horizonte, ela é advogada trabalhista, especialista em direito do trabalho, direitos humanos e direito processual. É membro do grupo de estudos sobre feminismo, gênero e raça, mulher feminista, mãe e esposa. Doutora Cristiane, deixo a palavra contigo. Obrigada, Larissa. É uma honra. Eu acho que todas vocês, todas nós já falaram de tudo um pouco de que cada uma de nós aqui sente nesse momento da pandemia. Eu me sinto muito contemplada, me sinto muito honrada mesmo. Como a doutora Isabel falou, a gente chega até a se emocionar com algumas falas de tão próximas das nossas realidades que são. E é muito bom também estar aqui no mesmo espaço virtual que a Alessandra Camarana, a Luciana Loz, né? As minhas amigas lindas e maravilhosas que estão aqui, que eu já vi, que é a Carla Braque, a Gisele, que com certeza eu amo de paixão. Então, é tanta gente boa aqui, tanta gente maravilhosa, tanta mulher incrível, mulher poderosa, que eu gosto de falar mesmo, você é poderosa, você é, ou então, como se diz aí em Natal, porque morei muitos anos, mulher porreta mesmo, que nós somos, todas nós. E quando a gente, né, quando foi criada essa ideia sensacional da gente poder conversar um pouco aqui, e aí eu copiei
a descrição da Luciana Toschi, quando ela se colocou como feminista, eu falei assim, eu vou colocar que eu sou feminista sim, porque esse lugar aqui é para a gente falar de todos os nossos direitos, todas as nossas vontades, e falar das correntes que nós carregamos, sim, né, diariamente, pelas nossas vidas todas, umas há mais tempo, outras há menos, né, porque nós vemos aqui uma diversidade, inclusive, de dados, o que é muito legal, também é muito bacana a gente conviver com isso, mas eu comecei a ver tantas falas aqui e eu acho que eu preciso dizer que eu estou exausta realmente por essa responsabilidade que nos impuseram no decorrer de todos esses anos de patriarcado, né? Para a gente se sentir tão culpabilizada, ou culpada, melhor dizendo, de tudo, que a gente tem que dar conta de tudo, de ser a supermulher, que dá conta de casa, de filho, e aqui quantas falas de nós sempre foi uma fala de cuidado com a casa, cuidado com o filho, cuidado, né, com os alunos, então nós estamos sempre nesse cuidado. E por mais que tenhamos companheiros que nos ajudam, e sim, eles têm que ajudar, e, né, isso não é uma coisa, ai, que bom que você está me ajudando, não, isso é normal, tem que ser a regra, mas por que a gente se sente tão culpada por isso? E por que eu me sinto tão responsável em ter que produzir incansavelmente? Por que eu me sinto sempre cobrada do que eu faço? Eu trabalho, acordo cedo, durmo tarde, trabalho, tenho reuniões de hora em hora, faço atendimento de clientes e fico responsável e culpada se o cliente está sendo bem atendido, eu quero dar o meu melhor, essa videoconferência, e aí essa videoconferência também deixa a gente exausta, porque aqui, por exemplo, agora eu estou procurando olhar em cada uma de vocês, eu estou falando, eu estou procurando olhar de vocês, e isso também nos deixa exaustas, né? Porque o abraço, o carinho, o ser social, ele é nato a nós, né? Então, nós precisamos disso e sentimos falta disso. E sem falar, claro, de tudo que essa pandemia mundial, e como já foi dito aqui por tantas mulheres maravilhosas, que infelizmente no nosso país, tantos direitos trabalhistas e direitos humanos estão sendo violados diariamente, e isso nos deixa exaustas, porque como separar essa coisa da vida política, e que a gente, que tem que existir a empatia, tem que existir a humanidade, tem que existir o respeito, e que a gente sai na rua correndo, apressado, pensando no coletivo, porque cada uma de nós aqui está pensando no coletivo, quando nós deixamos de ver como a Ana Flávia, 3 meses que ela está ali com um filhinho pequenininho, mas não vê os pais, a família, sim, ela está sendo social, ela está pensando no outro, né? Mas, e aí a gente vê uma legitimação, infelizmente, né, de um governo que coloca isso tudo em xeque-mate, fala, não, vocês estão errados, vocês estão exagerando. E isso também no nosso psicológico influencia e muito. Então, as minhas exaustões, elas são sim, porque eu me inscrevi em mestrado agora, na pandemia, eu falei, eu quero dar conta de tudo, todas as lives que existem do mundo, eu quero assistir. Começou às 7 horas da manhã até 22 horas, e aí quando você vê 2, 3 lives no mesmo horário, que você tem que atender o cliente, que você tem que fazer o prazo, e aquela impotência, eu falei assim, meu Deus, eu fiquei para trás, e quando teve uma colega que falou, não sei quantas medidas, quantas alterações trabalhistas nós tivemos. Olha só, olha que loucura que nós estamos passando, é muita coisa, né? E aí eu também nem me coloco, eu me deixo de lado, eu nem me coloquei aqui nessa minha fala, porque aí eu fiquei para trás, eu me deixei lá atrás, porque antes disso tem trabalho, tem o escritório, tem a filha, tem a casa, e cadê a Cristiane no meio disso tudo? Né? A gente meio que se perde aí. E eu também fico, eu acho que um pouco como eu falei, a minha exaustão também é a falta de contato físico. E claro que isso aqui ameniza um pouco a gente estar aqui junto, e é uma ideia excelente, parabenizo, agradeço,
Fico extremamente honrada. Achei o máximo quando a Isabel falou assim, vou chamar vocês de amigas, e quem me conhece sabe que eu adoro chamar de amiga, adoro abraçar, adoro estar junto, e a gente vai sim passar por tudo isso bem rapidinho, e quando a gente estiver junto, aí a gente se abraça forte demais, porque é isso que dá realmente vivacidade para os nossos dias. Acho que era isso um pouquinho que eu queria passar para vocês. Cris, a ideia é realmente gerar um conforto, um carinho, ainda que no meio virtual, aquecer um pouquinho nossos corações, tirarmos daquela questão de ficarmos na frente do computador trabalhando, digitando e refletindo, para a gente ir refletir sobre outros assuntos, temas da nossa vida, das nossas particularidades. Então, realmente, aqui o objetivo é dar uma aquecida no coração de todos nós e partilharmos esses sentimentos que nós estamos aí tendo nesse contexto tão dramático da pandemia. E para isso, agora, dando sequência, eu vou chamar a doutora Jéssica Brito da Silva, que fala aí do Rio de Janeiro, que faz parte do IBPEA e da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, e ela vai falar sobre a mulher advogada, uma profissão que por anos foi considerada muito masculina. Doutora Jéssica, deixa a fala aí contigo. Oi, meninas, boa noite a todas. Primeiramente, eu queria até me desculpar, porque em alguns momentos eu fechei a minha câmera. Mas o que acontece? Hoje eu precisei ficar com o meu sobrinho para minha cunhada. E aí a tripla jornada não é o meu lugar de fala, eu não tenho filho, mas eu sempre soube o quanto era difícil o home office para quem tem criança em casa. E hoje eu vivi isso na pele, gente. A criança não parava um minuto e subia em cima da mesa e mexia no computador, ia para lá. E eu liguei para amigas minhas que têm filho, pelo amor de Deus, como que essa criança fica calma? O que eu faço para ele dormir? Ah, dá celular, coloca desenho. E não dormia, gente. E não dormia. Então, assim, eu sempre soube que era difícil. Mas hoje, vivendo na pele, realmente, eu acho que não dava para imaginar. É pior do que a gente imaginava. Porque a criança, ela quer atenção, ela quer só atenção o tempo todo, que é uma atenção explosiva. Mas vamos lá, eu me identifiquei com diversas falas aqui. Eu achei muito importante essa roda de conversa, porque a gente vê que não está sozinha. Às vezes a gente até se culpa, porque pega 1 milhão de coisas para fazer, e aí em alguma tarefa a gente acaba falhando. Você não consegue fazer tão rápido, e como a Larissa mesmo falou, a questão da internet, né, dando dicas do home office, como ser produtivo, e aí você vê todo mundo lá, acorda às 5 da manhã, faz isso, faz aquilo, super produtivo, escreve 1000 artigos por dia, eu não estou conseguindo escrever um artigo, e um monte de coisa para fazer, e a gente vê, não está sozinha, tem milhares de mulheres na mesma situação que eu, e isso realmente conforta. Então, parabéns assim, pela iniciativa de todas, da sinceridade, de falar que ninguém aqui é Mulher Maravilha e dá conta de fazer tudo. Todas nós temos problemas e isso realmente nos conforta. A questão da mulher advogada, né? ela assume um monte de responsabilidade, um monte de atribuições para ela, justamente para a gente, justamente porque foi uma profissão por muito tempo masculina. E até hoje as pessoas veem a advocacia ou o judiciário como uma profissão de homem. Lógico que a gente vem desconstruindo isso, mas muitas pessoas ainda enxergam assim. Então, por que a gente assume tantas responsabilidades? Justamente para provar que não é lugar de homem, também é o nosso lugar. E aí a gente tem que mostrar que é tão boa quanto ou melhor. E como a gente vai mostrar isso? Não dá para mostrar isso ficando no anonimato. E aí a gente vê, né, as pesquisas mostram que as mulheres advogadas são as que mais fazem mestrados, doutorados, na sala de aulas, procuram curso de especializações. As mulheres estão procurando muito mais se especializar do que os homens. Então, como se não bastasse todas as atribuições domésticas, que ainda a maior parte fica com as mulheres, a gente acaba se doando mais do que eles também para a vida profissional. A gente estuda mais, a gente trabalha mais, a gente pega mais artigos, a gente quer escrever livro, a gente quer abraçar o mundo porque a gente quer gritar, olha, eu sou tão boa quanto, eu posso ocupar esse espaço também, eu posso estar ali com você. Então, a gente pega tudo isso. E esse período da pandemia, eu acho que a maioria que advoga na esfera trabalhista, para a advocacia trabalhista, ninguém conseguiu parar um minuto, né?
sequer dormir não tenha conseguido. A Justiça do Trabalho, ela estava ali com o pezinho no óbito, muito se discutia sobre a extinção da Justiça do Trabalho, e eis que surge a pandemia. Quem imaginava que iríamos viver uma pandemia? E a Justiça do Trabalho se tornou totalmente essencial nesse período, porque as empresas não estavam funcionando, as atividades empresariais tiveram que ser interrompidas, e como que fica para equilibrar empregado e empregador, o que fazer? E foi onde diversas medidas provisórias foram editadas. Mas parece que, de propósito, as medidas provisórias eram editadas na madrugada, editadas à noite, e aí quando eu terminava ali uma tarefa, já meia-noite, 1h da manhã, eu falava, agora eu vou deitar e vou dormir, aí a pessoa ainda baixa o aplicativo do Diário Oficial para receber de forma imediata, aí chega a notificação do Diário Oficial, medida provisória e tal, aí você já deitada na cama, você para, olha, aí levanta. Você não consegue dormir sabendo que uma medida provisória da área que você atua acabou de ser editada. Você pode dormir que amanhã ela vai estar lá, mas quem consegue? Porque de manhã as pessoas já estão te ligando. No meu caso, a doutora Michele, que já falou do compliance trabalhista, nós somos sócia, eu trabalho junto com a doutora Michele, também atuo com compliance trabalhista, então a gente trabalha para empresas, né? O trabalhista empresarial. E aí, 6h da manhã, ele já sabe da medida provisória, porque a gente vive hoje em dia no mundo, principalmente com a pandemia, que a informação chega muito rápido. Então, o seu cliente já sabe que foi editada uma medida provisória, ele quer saber se pode aplicar ou não. E eu não sei o que está acontecendo com esse governo, que foram diversas medidas provisórias inconstitucionais, por exemplo, aquela 927, que depois veio a 928 para declarar a inconstitucionalidade do artigo 18, 15, não tenho certeza agora, que falava da suspensão sem um salário. Que loucura! E teve advogado ainda aconselhando, como que a gente vai falar isso? E aí você tem que explicar, não, a medida provisória existe, mas ela é inconstitucional, você não pode aplicar, porque ela pode ser declarada inconstitucional e vai acontecer isso. Então foi um período, e está sendo, não foi, né? Está sendo um período muito cansativo para a advocacia trabalhista, porque a gente está sendo cobrada de todos os lados, são muitas mudanças, é empregado, é empregador, é a mídia, é a sociedade, e aí chamam para dar entrevista, e você vai recusar? Lógico que não, é o que a gente falou, não basta ser boa, a mulher ela tem que mostrar que é boa, e aí no meu caso, que além de mulher, ser jovem advogada é um outro preconceito. Eu lembro que no escritório, por diversas vezes, o cliente perguntava a minha idade, perguntava quando que eu fui formada, quantos casos eu já tinha, principalmente trabalhando com empresas, né? Então, você tem que mostrar que é boa o tempo todo. Então, por isso que eu acho que nós estamos tão exaustos. Está sendo um período muito exaustivo para a advocacia trabalhista, principalmente para a gente mulheres. Mas vamos continuar fazendo isso. Sororidade é a palavra-chave, é apoiar umas às outras mesmo. Fazer isso que a gente está fazendo é importantíssimo, porque a gente tem certeza que nós não estamos sozinhos. Juntas nós somos mais fortes e com certeza nós vamos ocupar todos esses lugares de poder. Muito obrigada, doutora Jéssica, concordo em tudo. Realmente é muito cansativo a questão das medidas provisórias. Eu ia dormir, aí via no celular e levantava, e meu marido vai para onde? Eu digo, vou estudar a medida provisória, porque eu vou ter que saber isso amanhã. E escutar isso aí, que é uma realidade, que foi uma realidade enfrentada por você também, então chega a ser cômico, porque eu fico pensando assim, poxa, não era só eu que estava fazendo isso. Porque às vezes a gente se sente um pouco maluca de ter que acordar meia-noite, 1h da manhã, quando estava indo dormir, olhar e já correr para o computador. No meu caso, o meu escritório fica dentro do meu quarto, então eu acabo fechando a porta e acordando, às vezes, o meu marido, né? Porque é um espaço pequeno dentro do meu quarto. Mas é interessante escutar essa sua fala, porque eu fiquei me lembrando, nossa, não sou tão louca assim. Todas fizeram isso. Para conversar um pouquinho sobre a questão das mulheres nos cargos de liderança e falar um pouco desse machismo que a gente tanto comentou aqui, eu vou chamar a doutora Aline Silva Correia. A doutora Aline fala de Porto Velho. Ela é presidente do Colégio de Presidentes da ABRAT, advogada trabalhista, secretária-geral adjunta, corregedora e ouvidora da OAB aí de Rondônia.
Muito bem-vinda aqui ao nosso painel, doutora Aline. Já estive em Porto Velho, conheço aí a sua cidade. Uma cidade extremamente acolhedora, com diversas pessoas de fora. Eu vi que tem muito cearense, eu sou filha de cearense, eu encontrei vários cearenses lá em Porto Velho. E eu deixo aqui a palavra com a doutora Aline para ela conversar um pouquinho conosco sobre a questão das mulheres no cargo de liderança. Obrigada, Larissa. Já te cumprimento e parabenizo pela organização deste evento, pela criação do grupo Mulheres Direito e Trabalho, tão importante essa nossa união em momentos tão difíceis, né? Quero cumprimentar também a minha presidenta, Alessandra Camarano, que é a minha fonte de inspiração diária. É nela que eu me inspiro para ser, às vezes até para sair da cama. Eu penso, não, a Alessandra não ficaria aqui deitada, deixando o trator passar por cima, não. Ela levanta e vai para a luta, linda, maravilhosa, e eu me inspiro nela. A Alessandra, além de ser uma profissional que eu tenho uma admiração muito forte, meu caso com a Alessandra foi em Gramado, lugar romântico, né? Eu estava numa reunião da Abrat, eu a vi falando, e fiquei assim maravilhada. Falei, nossa, que mulher. Em seguida, eu soube que ela seria nossa vice-presidente da Abrat, e daí ela estava lá fora, do lado de fora do evento, fumando. Eu passei por ela e falei, cara, você é show, parabéns. Aí, de lá para cá, nos tornamos grandes amigas. Então, cumprimento a todas vocês em nome da Alessandra. Peço desculpa para vocês, eu estava participando de um evento aqui da Mulheres do Norte, um evento organizado pelas seccionais do Norte, e atrasou um pouquinho lá e eu me atrasei aqui também, mas deu tempo, né, Larissa? Graças a Deus, já estou aqui. E quero trazer para vocês uma fala do Ariano Suassuna, que reflete muito bem esse momento que nós estamos vivendo, né? Que ele diz, o otimista é um tolo, o pessimista um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. E eu quero misturar um pouquinho essa fala com a fala do Raul, quando ele diz que sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho quando se sonha junto se torna realidade. E aqui, para mim, hoje é uma realidade. É um sonho parecia que ser tão distante, né? Unir tantas mulheres fortes, inspiradoras, e nós estamos aqui de todos os cantos do Brasil unidas num propósito, numa força, numa energia maravilhosa. Então, é um sonho que eu tinha muito forte e está se tornando realidade. E a minha fala hoje vai ser mulheres que ocupam cargos de liderança versus machismo institucional. Eu digo isso porque, principalmente neste momento virtual que nós estamos vendo, eu trago aqui só reflexões, tá, gente? Me cortam, porque eu sei que o tempo, não sei quem está controlando, mas senão a gente estoura no tempo e eu sei que o tempo é apertado. São só reflexões. Eu tenho percebido que o machismo institucional ele aumentou muito em tempo virtual, porque presencialmente a gente já é tão difícil nos posicionar como mulher, com a nossa fala. Imagina virtualmente, que você tem que erguer a mão, você tem que fazer várias manobras para ser ouvida, porque não deixam a gente. A doutora Aline caiu? Eu acho que ela travou. Não. Voltou, Aline, voltou. Não, tá travada, Aline. Talvez, Aline, se tu fechar a imagem, a gente consiga te ouvir. Tá me ouvindo? Quem sabe tu fecha a imagem para a gente poder te ouvir. Isso. Não tá ouvindo, Aline. Não tá. Deve ser a conexão. Melhorou? Melhorou. Parou de novo. Nós não... Oi, voltei. Melhorou? Pronto. Agora sim. Parou de novo, Aline. Oi. Oi. Tá com intermitência, na verdade. Vai e volta. Oi. Tá indo e voltando, Aline.
eu vou fazer o seguinte. Tem alguém que... Eu encerrei aqui as pessoas que estavam habilitadas para falar. Tem alguém que queira falar sobre dar algum depoimento? A Maria Tereza levantou aí a mão. Eu vou abrir aqui o microfone para... Maria Tereza, pode abrir o seu microfone, eu vou deixar a palavra contigo enquanto... Larissa, eu antes de encerrar, se você puder me dar um minutinho, antes de encerrar, depois que todo mundo falar, tá bom? Então, muito prazer, meu nome é Maria Tereza, eu sou advogada trabalhista no Rio de Janeiro. E a experiência para mim nessa pandemia de trabalhar em esquemas de home office não foi difícil, porque eu já trabalho em esquema de home office. Eu moro num distrito pequeno chamado Itaipava, no município de Petrópolis, e as minhas causas, na sua grande maioria, são fora do Rio de Janeiro. Meu maior cliente é uma empresa de navegação, então eu trabalho para a Maria Mercante. E o que eu queria trazer para vocês é uma coisa ligada ou não à profissão, mas uma experiência pessoal minha, porque eu fui contaminada com Covid e a dificuldade que foi de vivenciar tudo isso e ainda tendo que trabalhar, mesmo que em isolamento absoluto dentro da minha casa, né, no meu quarto, por 30 dias. E a experiência que eu tive, eu não tive muitos sintomas, né? Aliás, como é que eu descobri? Eu tive uma febre, uma tosse pequena, e meu médico disse, se fosse em tempos normais, eu diria vitamina C e cama. Mas como estamos numa pandemia, é melhor ir no hospital e fazer o exame. Fui ao hospital, fiz o exame, e eu estava com uma pneumonia bacteriana, não era viral, não era a imagem não era da viral. Passou a azitromicina, a amoxicilina e voltei para casa. Como eles me mandaram, por precaução, uma prescrição para fazer o exame da Covid, uma semana depois eu fui fazer. Até a empresa, que é minha cliente, generosamente está fazendo os testes nos marítimos que estão embarcando, e aí cuidou para que eu fizesse o teste, e o meu susto ao ver que eu estava positivada, né? E aí o que acontece, pessoal, é que a gente quer passar uma imagem e a gente se vê como heroína, como guerreira, como forte, como tudo isso. Mas, na realidade, nós somos mulheres iguais a todas as outras, né? E as nossas fragilidades, às vezes, nos parecem insuperáveis, ainda mais nesses momentos. Eu, apesar de ter tido esses sintomas iniciais, logo depois que eu comecei a tomar azitromicina, acabaram meus problemas. Eu não perdi o olfato, eu não perdi o paladar, eu não tive gastrite, eu não tive mais nenhum sintoma, mas eu tive um cansaço intenso. Era um cansaço tão grande que eu não conseguia sair da cama para ir tomar um banho. No entanto, as demandas do meu trabalho permaneciam, porque eu trabalho com o tráfego marítimo, que continuou operando durante a pandemia. Eu tive que firmar acordos coletivos com os sindicatos dos empregados marítimos para que a operação não paralisasse e a remuneração fosse justa, mas não injusta ao ponto da gente não conseguir mais o contrato, porque, enfim, tinha os dois lados da moeda. O que eu quero dizer para vocês é assim, nós somos heroínas, sim. Eu tenho 61 anos, eu tenho 40 anos de advocacia trabalhista, sempre pela maioria, a grande maioria, por empresa. Eu trabalho viajando, sempre bate e volta, quer dizer, eu saio daqui do aeroporto, audiência, faço audiência, já volto, às vezes o horário do voo não coincide, horas de espera em aeroporto, aí avião atrasa, ou mau tempo. Mas, antes de mais nada, a gente não pode esquecer que a gente é mulher também, né? E foi muito difícil para mim estar sofrendo esse efeito da Covid, que foi o cansaço extremo, e ter que trabalhar. E aí eu fico assim, me perguntando se a gente sempre tem que passar essa imagem de guerreira, essa fortaleza, que é tudo pode, que é tudo consegue. Isso é meia verdade, né, pessoal? Porque, na realidade, nós somos mulheres iguais a todas as outras, nós temos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e o único espaço que eu entendo, que eu possa desabafar e dizer para vocês, foi muito duro, eu tive que me superar para poder continuar trabalhando, é entre vocês, porque vocês vivem os mesmos momentos que eu, as mesmas dificuldades,
porque nem para o cliente a gente pode dizer, eu não vou poder atender, ou nesse momento eu estou muito debilitada, não vai dar, não vai rolar, não vou poder fazer. Mas aqui entre vocês eu posso sim. E eu não sei até que ponto que a gente tem que sempre mostrar que a gente é guerreira, sem demonstrar também as nossas fragilidades. Bom, era isso, eu tive um enorme prazer de participar, eu já não fazia parte da Abrat há algum tempo, eu acho que a última vez que eu fiz participei de uma convenção da Abrat tem mais de 15 anos, mas é um prazer enorme estar com as colegas e também entender o problema que cada uma de vocês passam. Então, eu desejo uma boa noite e muito obrigada. Maria Tereza, muito obrigada por sua fala. Sinta-se assim, abraçada por todos nós e sinta-se acolhida aí pela Abrat também. A nossa presidente está aqui te ouvindo, a Alessandra Camarano. E eu deixo assim, esse abraço de conforto para que você siga aí na sua luta e não tenha maiores sequelas em relação à doença, porque ainda é uma doença pouco estudada e que a gente não sabe as consequências que ela pode deixar. Alguém quer mais falar para a gente encerrar o evento? Assim, eu sei que está um pouco tarde. Eu vou... Alessandra, posso deixar a palavra contigo? Larissa, só uma ideia, antes da Alessandra falar. A gente está pensando em fazer a Carol Anversa, que é a diretora da Agetra. Abana aí, Carol, para as pessoas tiverem. A Carol, eu e a Lu e a Luciana, nós estamos pensando em fazer uma mesma roda, assim, aqui, com as advogadas gaúchas, porque eu achei sensacional, acho que foi super lindo, lindo mesmo. Então, seria legal, de repente, ter essa ideia, assim, da gente poder reunir as advogadas que estão mais próximas também da gente, para poder ouvi-las e dividir, enfim, né? Então, fica aqui a ideia, né? A gente pretende organizar isso, né, gurias, para a semana que vem. Alessandra, só um minuto mesmo. Você é guerreira. Eu só queria falar uma coisa. Conversamos de tudo e como está a nossa vida sexual nessa pandemia. A gente precisa se cuidar também, né? A gente precisa falar disso. Nós, mulheres, não falamos disso. Precisamos, né? Então, vamos fazer uma roda de conversa para ver esse lado da gente. Oi? Eu não entendi o que você perguntou, cortou. Como que está a nossa vida? Sexual. Na pandemia. Então, pois é, assim, infelizmente a gente tem mais, agora 7 minutos. Eu pedi para poder fazer uma falinha aqui no final, depois de ouvir todas esses depoimentos, depoimentos muito generosos, né? Porque as pessoas se abriram muito, isso é muito importante, porque a gente se coloca numa posição de igualdade. A gente não se coloca em posições de superioridade umas às outras, e isso é extremamente importante quando você se identifica no outro, você se identifica na sua companheira, naquela que está ali exercendo as mesmas atividades que você, sejam atividades acadêmicas, atividades na advocacia, atividades de liderança que muitas mulheres aqui exercem. E eu queria agradecer imensamente a generosidade de todas as falas aqui, que não pouparam e não se esconderam. E é isso, porque a gente hoje, como nós vivemos hoje um mundo virtual, um mundo de fotografias, de selfies e selfies trabalhadas, muitas vezes, com vários aplicativos, então a gente está se apresentando há muito tempo, e não só agora na pandemia, nós estamos nos apresentando de máscaras. Né? Não as máscaras para nos proteger da Covid-19, mas máscaras que nós estamos usando ao longo do tempo, muitas vezes para nos proteger da própria sociedade. E tentando mostrar algo que realmente não é a realidade. E hoje, quando a gente se desnuda dentro de um trabalho, de uma comissão, e para quem quiser ouvir, isso é extremamente generoso neste mundo de aparências, neste mundo de selfies, neste mundo de fotos trabalhadas, neste mundo de muitas vezes da valorização dos corpos e não da valorização do emocional, da valorização da capacidade de cada uma e cada um.
E eu fiquei muito feliz aqui de ter ouvido a Jéssica. Que fala linda, Jéssica. Uma jovem advogada com essa ideia, com esse engajamento, né? E ao mesmo tempo que a gente ouve a Jéssica, uma jovem advogada, a gente ouve a Maria Tereza, que traz generosamente também uma experiência pessoal, né? Para que nós possamos estar no mesmo lugar. E vou encerrar, primeiro, proposta para a comissão feminista, e aí elas que se virem, e a gente vai dar todo o suporte para que a gente faça outra. Um happy hour com advogadas trabalhistas do Brasil. Quem tocar, quem cantar, é happy hour mesmo. A gente arrumar um dia para a gente conversar. Não precisamos nem transmitir pelo Facebook, aqui dentro da plataforma mesmo, para que a gente possa ter esse momento de lazer, porque nós somos seres sociais. A gente convive em sociedade. E eu acho importantíssimo que a gente possa estar neste espaço, um espaço nosso, um espaço seguro, para que a gente fale de tudo, para que a gente fale da nossa vida sexual, para que a gente fale da nossa vida intelectual, para que a gente fale da nossa vida emocional e para que a gente possa estar compartilhando todos esses sentimentos. Eu acho que quanto mais nos abraçarmos, eu acho que mais força nós vamos ter. Então, está aí o desafio para a Comissão Feminista. Se não acontecer, não vai ser culpa minha, vai ser culpa da Noélia, da Larissa, da Luciane, da Cris. Então, as 4 estão agora instadas a organizarem um happy hour e que seja rápido, que seja muito rápido. A gente não precisa fazer a transmissão pelo Facebook, mas aqui nessa sala cabe 100 pessoas e a gente tem condições de fazer isso, uma coisa descontraída para que a gente converse entre nós. E isso é extremamente importante neste período, em especial neste período de isolamento. E só um recadinho. Bom, primeiro eu me identifiquei com todas as falas de todas, eu tenho todos os sintomas, eu sinto tudo que vocês sentem e um pouquinho mais. E quando a Aline fala que se inspira em mim, que ela acorda e que ela levanta porque ela pensa que eu vou levantar, nem sempre, tá, Aline? Nem sempre eu tenho coragem de levantar. A gente realmente precisa de força, e a gente precisa de muita força. E quando a gente se une, a gente consegue encontrar, eu tenho certeza, que amanhã a gente vai acordar diferente. Depois de amanhã, eu acho que não, porque já vai começando a cair de novo. Mas aí, como vai começando a cair de novo, eu tenho 2 pedidos a fazer para vocês. Que vocês sejam generosas com vocês mesmas. Porque a generosidade com o outro, ela é linda, mas a generosidade com a gente, ela é muito mais importante. Então, por favor, meninas, sejam generosas com vocês. E o outro pedido, que eu li outro dia e eu achei magnífico isso. Façam amizade com os seus sentimentos. Aqueles mais terríveis. Porque quando você se aproxima do seu sentimento, o seu sentimento bom, o seu sentimento ruim, você faz amizade, você cria intimidade, e quando a gente tem intimidade com os nossos sentimentos, a gente consegue ultrapassar muitos obstáculos. São só esses 2 pedidos que eu faço para vocês, e eu amei participar disso. Eu sou uma pessoa extremamente transparente, não estou usando máscara agora, porque preciso, quando saio de casa, mas eu acho que a gente não precisa de máscaras, principalmente entre nós mesmas. As nossas dificuldades, os nossos problemas, quando a gente compartilha, a gente divide o fardo e esse fardo ele se torna menos pesado. E é isso é sororidade. Isso é sororidade, é isso que alavanca, é isso que leva o feminismo para frente. E ninguém está aqui para julgar ninguém. Ninguém está aqui para excluir ninguém. Nós estamos dentro de um mesmo espaço. E ficou muito provado isso aqui hoje, como que nós somos iguais, como que nós somos iguais em essência, como que nós somos iguais em emoções, como que nós somos iguais em objetivos de vida e como que nós somos iguais na transposição de nossas dificuldades. E quando a gente se junta, a gente se une, a gente realmente tem condições de ir construindo e de cada vez mais
o nosso espaço de fala. Muito obrigada, gratidão imensa de ouvir pessoas de todos os estados, de todas as idades e desse compartilhamento. E eu espero que o Happy Hour seja daqui 15 minutos. Vocês têm 15 minutos para organizar o Happy Hour, para a gente poder fazer, sem transmissão pelo Facebook, é um espaço nosso. E eu acho que não tem que ser só uma vez. Eu acho que isso tem que acontecer com frequência, para que a gente possa se restabelecer. E é através desses encontros que a gente vai se restabelecer. É através dessas conversas, dessas falas e dessa generosidade, dessa abertura. É a gente ser a gente. Ninguém aqui está disputando espaço com ninguém, ninguém aqui está querendo ser melhor que ninguém, ninguém aqui quer ser a Mulher Maravilha. Nós somos, apesar de... Nós somos, porque suportar tudo que a gente suporta, tudo que eu escutei aqui hoje, e nós estarmos aqui, lindas, maravilhosas, de batom, conversando, rindo e batendo papo e combinando o Happy Hour, nós somos Mulheres Maravilhas, sim. E nós precisamos nos apropriar dessa essência, nos apropriarmos desse valor. Fica esse meu pedido e a minha gratidão imensa pela oportunidade de estar com vocês. E a próxima é o Happy Hour, para a gente beber, conversar, cantar, quem tem os seus talentos, eu tenho 0, então tem quem tiver seus talentos, tocar, cantar e fazer uma coisa bem bacana, sem hora para terminar, porque o Facebook nos dá limitação, e essa sala do Happy Hour eu vou até aprender a mexer no Zoom para eu poder, eu faço questão de abrir e fechar de abrir e fechar até a última mulher que estiver aqui. Um grande beijo para vocês e muito obrigada. Foi ótimo, foi sensacional. Vanessa, pode discutir.